Olá, tudo bem? Bem-vindos novamente. Agora a semana 11 do Pré-ENEM-UNI. Estou com a Biologia Frente B, sou Caterine Carvalho, tutora de vocês. Hoje o nosso conteúdo é genética, né? Graças a Deus chegamos à genética tão esperada. E vamos falar dos princípios básicos, a primeira lei e sobre as mutações cromossômicas, tá? Então a nossa primeira aula de genética vai tratar desses temas. Então, quem são esses princípios básicos? É a gente relembrar um pouco da história, né, como que aconteceu essa descoberta da ciência. Então, em tempos bem remotos, já se percebiam a questão dos filhos terem semelhanças com os pais, já guardarem características também com os parentes. Então, isso já era uma questão de observação, até surgirem as ciências que explicavam realmente, com evidências, a questão da presença de genes. Isso a gente comentou um pouco na aula passada, que a gente já falava da engenharia genética. Então, a genética, ela tem vários ramos relacionados, né? Ela relaciona-se com a biologia molecular, com a bioquímica, com a citogenética, com a genética de melhoramento para a agricultura, melhoramento de plantas, melhoramento em animais, melhoramento na medicina, né? Com a questão de doenças, e várias outras, né? A própria genética humana mesmo. Então, a gente tem a genética com vários ramos envolvidos. Todos vão ver a questão do comportamento dos genes, composição, vão ver a questão da sequência de bases, quais são as características determinadas por aqueles genes que estão ativos. Enfim, a genética também não se separa da evolução. Entender evolução e genética, elas trabalham juntas, porque é exatamente com a explicação da genética e da evolução que houve a complementação, né, da teoria atual da evolução, porque ela explica essas mudanças, né, ao longo das gerações, as variações genéticas que surgem, seres que, dentro de uma mesma população, espécies iguais podem apresentar características distintas, né? Ou seres da mesma espécie em ambientes diferentes podem vir a apresentar características distintas. Então, isso tudo existe essa conexão forte da evolução, entender evolução e genética, porque elas estão muito acumuladas. E a outra é a hereditariedade, né, que é a capacidade dos seres de transmitir aos seus descendentes a sua carga genética, né? Então, isso a gente já entendeu até na divisão celular da meiose, né, a gametogênese, você vê essa explicação e sabe que a gente vai trazendo a carga genética dos nossos genitores e vamos passar aos nossos descendentes. Essa é uma característica dos seres vivos, a hereditariedade. E claro, né, tivemos desde todos os séculos que passaram vários pensadores tentando explicar, na medida em que eles iam observando, que eles iam descobrindo, tirando conclusões daquilo que eles acreditavam que poderia ser a real explicação. Então tivemos pensadores animalculistas, espermistas, no século 17 e 18, eles diziam que existia um ser vivo já prontinho ali, só no ponto de crescer, né? E ele só se desenvolveria no corpo da mãe. E outros, no caso dos espermistas, diziam que no homem estava uma miniatura de ser humano, né? Que ao ser colocado no corpo da mulher iria se desenvolver. Outros também diziam que já tinha no corpo da mulher o ser vivo pronto, mas precisava da energia vital do homem na hora da relação sexual. Então, são várias explicações, né, que tiveram tentando dar uma explicação definitiva, mas a ciência não é a ciência não é uma coisa exata, né? Ela sofre modificações, quem mandam são as evidências. E a teoria da epigênese, né, que fala a questão de que realmente um ser vivo, um zigoto, ele se forma pela união de gametas, masculino e feminino. Então, a teoria da epigênese foi defendida por Baer e Wolff, e eles explicavam que os gametas se unem na fecundação, formando o zigoto ou célula ovo.
Então, aí essa imagem, né, muito antiga, é de uma miniatura de ser humano, né, dentro do espermatozoide, e que ao chegar no corpo feminino, ele se alimentava e ficava pronto para nascer, de acordo com os meses da gestação. E a gente não pode deixar também de falar do dogma central da biologia molecular, né, para que a gente possa entender essa questão da própria relação da genética com a biologia molecular. Então, a gente sabe que a biologia molecular ela explica a questão do DNA guardar a informação e vai fazer a replicação de no RNA para ser traduzido, né, na forma de uma. Aliás, ele replica DNA, ele transcreve em RNA e vai traduzir em uma proteína. Então, esse dogma da biologia molecular totalmente ligado à genética, porque trata quem? O DNA. No DNA estão as sequências de bases nitrogenadas, estão os genes nas suas moléculas, que vão ser responsáveis por determinar que proteína será sintetizada no processo. Então, você sempre vai ter que lembrar desse dogma central como um princípio básico para você entender a própria hereditariedade, porque o DNA, aquele DNA da célula sofre replicação para sofrer transcrição e tradução na proteína sintetizada no final. E proteínas são vários tipos, né? As enzimáticas são as enzimas que nós temos para catalisar as reações metabólicas, as nutricionais, como a ferritina, a albumina, as transportadoras, que é no caso da hemoglobina, que transporta oxigênio, proteínas contráteis, como a actina e miosina dos músculos, proteínas protetoras do sangue, como as imunoglobulinas, e as hormonais, que são os hormônios em geral que nós produzimos, insulina, tiroxina, hormônio do crescimento, vários deles, e as estruturais, como o colágeno, que está presente em várias estruturas, dando a sustentação necessária. A pele, a unhas, cabelos. Então, nós temos essa produção dessa grande quantidade de proteínas e todas elas são comandadas lá pelo DNA. Ele já determina o tipo de proteína que vai ser produzida na hora daquela síntese proteica que a gente viu nas aulas anteriores. Então, para a gente entender genética, a gente também tem que entender os conceitos básicos, tá? Passar a se familiarizar com esses conceitos básicos, porque aí você vai entender com muito mais facilidade todos os fenômenos que são explicados. Então, nós temos gene, a gente já sabe o que é, né? Aquele fragmento da molécula de DNA, ele pode estar em qualquer posição e ele pode ser ativo, pode ser inativo. Se ele está ativo, ele vai expressar aquela característica. Tá? Então, eu posso ter genes inativos, eu posso ter genes ativos. Sim, eu posso ter um gene ativo que eu recebi da minha mãe, eu posso ter um gene inativo que eu recebi do meu pai. Então, isso é totalmente normal. Alelos. O que são alelos? Os genes estão sempre na mesma posição nos cromossomos homólogos. Então, eu tenho aqui um cromossomo que recebi do pai, recebi da mãe, aí eu tenho um gene ali, eles são homólogos. Por exemplo, a minha altura, né, estatura, que determina, o gene que determina está no mesmo loco. Meu pai meu pai emitiu um gene que a estatura era grande, a minha mãe de uma estatura pequena. Aí eu tenho os dois. Agora resta qual que se expressou em mim, entendeu? Então, aí eu vou ter um para expressar, mas eu tenho os dois que eu recebi do pai e da mãe. Que são alelos nos cromossomos. Genótipo é o conjunto de todos os genes que nós temos, é o genótipo, né? Digamos, sobre o albinismo, que a gente trata com aquelas letras do alfabeto, o azão, o azinho, né? Ali é genótipo. Quando eu vou falar de genótipo, eu represento por letras. E as letras eu escolho. Tá? A gente só vai ter que saber que letras maiúsculas, caixa alta, é do gene dominante. E a baixinha lá, a pequena, é do gene recessivo. O fenótipo. O fenótipo é isso que expressa. Tá? Então, o fenótipo é exatamente o genótipo com o ambiente. Por exemplo, eu tenho cabelos, digamos, ondulados. Aí você faz uma escovinha especial e ele fica cabelo liso. Então, assim, o teu fenótipo é de cabelos
cacheados, mas ele ficou cabelo liso, porque no ambiente você influenciou com o uso de produtos, tá? Mas o seu natural está lá guardado no seu genótipo, certo? Então, os seus filhos ele vai receber a carga que está no teu genótipo. Tá? Agora, também você pode fazer no cabelo do filho e o cabelo do filho também ser modificado, tá? Mas o que está no DNA não muda por causa desses comportamentos diferentes que a gente faz, né? Tipo alisar o cabelo, pintar a unha, fazer o design de sobrancelha. Isso não muda o nosso genótipo, tá? Fazer bronzeamento, o que você for fazer, tá? Você altera o fenótipo. Mas tem situações que a gente vai falar aqui que tem a questão das mutações, mas calma aí. E o homozigoto é o quê? Então, o homozigoto é quando eu tenho aqui, ó, o cromossomo que eu recebi, o gene que eu recebi do pai e o gene que eu recebi da mãe. Se eles são iguais, ele é homozigoto. Agora, se eu recebi da mãe um e o do pai é diferente, né? Aí eu chamo heterozigoto. Então, assim, por exemplo, se eu tenho, digamos, o albinismo, né? O albinismo que é daquela pele sem melanina. Então, azão, 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 azinho é pele normal, azinho, azinho é albinismo, certo? Então, azão, azão é pele normal, com a pigmentação normal, e é homozigoto. Então, essa pessoa, azão, azão, ela só vai produzir gametas azão. Não tem como, porque ela só tem esse tipo. Mas uma pessoa azão, azinho, ela vai produzir gametas azão, gametas azinho. Do mesmo jeito que a pessoa albina, azinho, azinho, ela só produz gametas de um tipo, o azinho, porque ela só tem um tipo. Então, ela homozigoto só produz um tipo, porque só tem o mesmo gene nos alelos. O heterozigoto, não, ele tem um tipo de cada, ele é híbrido, certo? E dominante é o gene que determina características, seja ele em homozigose, seja ele em heterozigose, tá? Então, ele não precisa, ele não precisa estar somente, ó, gene que determina uma característica mesmo em dose simples, tá? Mesmo que seja um, por exemplo, azão, azinho. O azão é dominante, mesmo na presença do azinho, certo? Agora, o recessivo não, ele só apresenta em dose dupla, tipo o azinho. Só é albino se tiver azinho, azinho. Se for azão, azinho, já é pele de pigmentação normal, tá? Então, dominante é aquela característica que basta um, ele já mantém a característica dominante. O recessivo não, precisa ter as duas, tá? Os dois alelos para que o gene se expresse. Aí você diz, e característica recessiva é aquela que aparece menos? Não, nem sempre, gente. Por exemplo, polidactilia, né? Tem os dedinhos a mais na mão, no pé, ou tem mais de um a mais. Polidactilia é uma anomalia dominante, mas a maioria das pessoas tem o quê? Os 5 dedos na mão, nos pés, ou seja, a maioria, os recessivos compreendem a maioria da população. Tá? Então, não quer dizer que uma coisa recessiva seja que apareça mais, não. Tá? Variação genética. Olha, a própria reprodução sexuada, ela faz recombinação gênica, né, na hora da mistura, né, da cariogamia, da mistura do material genético do espermatozoide e do óvulo. Então, isso dá um polimorfismo mesmo nas populações. Então, a gente pode ter variações genéticas dentro de um grupo familiar, tá? Pelas combinações que foram acontecendo. E a reprodução sexuada é responsável por isso. Por isso que a reprodução sexuada também ela favorece a evolução, porque ela gera modificações ao longo do tempo. E o cruzamento teste, o que é? Olha, quando eu quero saber a dominância ou recessividade de um indivíduo, eu cruzo esse indivíduo com um gene recessivo. Aí já eu vou saber se é dominante ou recessivo. O recessivo eu já sei. Então eu vou lá e ponho para cruzar e vejo o resultado. Então é um cruzamento teste. Faça o cruzamento teste, cruzar com um gene recessivo. Se você encontrar isso numa questão, você já sabe. Retrocruzamento é a mesma técnica. Só que eu faço de quais possibilidades? Eu posso pegar a geração F1 e cruzar com um dos genitores, ou cruzar a geração F1 com um gene igual do genitor, o genótipo igual do genitor, ou eu cruzo a geração F2 com um genótipo, um indivíduo recessivo. Tá? Então, assim, eu tenho lá na F2 um indivíduo que eu não sei ao certo se ele, eu estou com dúvida, né? É um dominante duvidoso.
Para eu tirar a prova, eu faço cruzamento com o indivíduo recessivo, ok? E genes letais? Genes letais são aqueles que determinam uma característica letal, ela é danosa, tá? Ela pode aparecer na infância, pode aparecer na fase adulta. Por exemplo, nós temos na infância, tais chás, né, que é uma doença muito comum. Nós temos a fibrose cística, também a distrofia muscular de Duchenne, ou seja, muitas crianças nascem com esses genes letais, né, que podem morrer podem morrer até mesmo na hora da fecundação, que gerar a expressão do gene letal já pode ser deletado ali mesmo, aquele zigoto. Acontece em aborto espontâneo, em alguns casos, né, ser a expressão de genes letais. E também ela pode aparecer já na fase adulta, né, como é o caso da doença de Huntington. Ela é um problema que a pessoa tem da degeneração de neurônios. Então, ela já pode vir a aparecer na fase adulta, tá? E gerar problemas para a pessoa, que pode antecipar, né, encurtar o seu trajeto de vida. E é de um gene letal. Então, os genes letais, eles são genes que eles são, assim, danosos, né, ao indivíduo. Pode acontecer, por exemplo, como é que foi descoberto? Foi porque, assim, ao cruzar um certo grupo de roedores, foi visto que eles estavam esperando uma característica dominante recessiva, eles estavam esperando uma proporção de 3:1. E a proporção era só de 2:1, ou seja, parece que é uma pelagem amarela e uma pelagem agouti, né? Um exemplo. E aí eles esperavam os 3, que era no caso aqui, vamos dar o exemplo da letra R como genótipo. Então, assim, Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho e Rzinho, Rzinho. Esse aqui, o Rzão, Rzão, ele não sobrevivia, ele não aparecia. Era só ficavam os heterozigotos e o recessivo. Aí, toda vez que eles cruzavam, percebiam isso, então eles viram que o Rzão era um gene letal, ele não tinha viabilidade. Tá? Então, foi assim que se descobriram os genes letais. Monohibridismo é um gene em estudo apenas. É o que aconteceu na primeira lei de Mendel, né, no estudo das ervilhas. Ele estudou um gene de característica por vez. De hibridismo é o que a gente vai ver na próxima lei de Mendel, né, que é a análise de mais de um gene. Penetrância, quando um genótipo expressa no quanto do genótipo consegue se expressar no fenótipo. É o caso da polidactilia. Ela tem até uma penetrância forte, grande, mas pouca gente expressa no fenótipo. Tem pessoas que têm o gene, mas não expressam no fenótipo a questão de mais de 5 dedos nas mãos ou nos pés. A expressividade é o grau de intensidade do gene se manifestar, como o nanismo acondroplástico. Ele seria que um gene que 100% das pessoas que tivessem eram para ser anãs, mas só 80% delas são, ou seja, 20% das pessoas que têm o gene do nanismo acondroplástico são normais, aparentemente, o fenótipo. Então, a penetrância e expressividade é mais uma curiosidade, né, dos genes, que, por não ser um cálculo matemático exato. E a herança intermediária, quando tem ausência de dominância ou dominância incompleta ou parcial. Então, aquele indivíduo ele tem um fenótipo que nem é igual do pai nem da mãe, intermediário. Digamos, Mendel fez esse experimento que ele não esperava, ele percebeu nos seus experimentos, foi que se ele cruzava a ervilha de flor branca com a ervilha de cor vermelha, nascia uma ervilha de cor rosa, a flor rosa, e não nem branca nem vermelha, era uma cor intermediária. Então, ele viu isso é uma herança intermediária ou dominância incompleta ou imparcial. Nós temos também a codominância, né? Como eu falei, são dois fenótipos simultâneos, tá? Aí, a codominância, a gente também vai ser estudado mais adiante em outros exemplos. A polidactilia, como eu falei, olha, é um gene dominante, representado por pesão ou pesão-pezinho. E é um gene dominante, mas a maioria das pessoas tem o gene recessivo, pezinho, que é a presença de 5 dedos na mão e 5 dedos nos pés, né? A polidactilia também, ela pode apresentar
de diversas formas, tá? Em diversos dedos, e pode também estar só na mão esquerda, só na mão direita, pode estar só nas mãos e não nos pés. Pode acontecer de diversas formas a sua expressividade dos genes. Então vamos agora falar de Gregor Mendel, né? O pai da genética. Nasceu em 1822, tá? Em Morávia, que é um império austro-húngaro, né? Atualmente. Depois ele foi para um mosteiro na República Tcheca e lá ele conseguiu estudar no próprio bosque de lá, ele conseguiu observar as ervilhas, né? Ervilha de cheiro do gênero da espécie Pisum sativum, né? E em 1865 ele fez experimentos com essa planta. Tá? Ele também escreveu o experimento de hibridização de plantas, né? Que ele conseguia ver os fatores determinantes das características. Isso foi a base das leis de Mendel. A pesquisa de Mendel ficou arquivada por 35 anos nas bibliotecas europeias, porque eles não conseguiam entender, achando que ele tinha errado, mas na verdade eles depois perceberam que ele tinha descoberto essa questão da herança, da hereditariedade. Né? Mas aí só com os estudos de Darwin, já mais na frente, foi que eles foram realmente desarquivar e usar as leis de Mendel como princípios de entendimento da genética, como hoje elas são, né? As leis de Mendel fazem parte de boas explicações para a genética. A metodologia que ele usou foi muito garantida, ele usou poucas características por vez, ele controlava os cruzamentos, porque a planta ervilha, ela tinha uma grande capacidade de se autopolinizar e autofecundar. Ele fez tudo com muito cuidado, né? Ele analisou os dados de forma estatística, né? E deu sugestão dos fatores hereditários. Então ele via a questão da semente, da cor, do tamanho, da estatura, da textura, né, das sementes. Então ele observou com muito cuidado, por isso que foi garantido os estudos que ele fez e válidos até hoje. Então, olha, se você olhar a ervilha, ela tem flores hermafroditas, grande capacidade de se autopolinizar e autofecundar, porque o gineceu e o androceu ficam muito perto, né? Eles ficam dentro dessa carenoquilha, ela cria uma capa que deixa o gineceu e o androceu bem próximos. Então, para autofecundar é muito fácil. Então, como tinha essa característica, Mendel ele retirava antes do amadurecimento, ele fazia antes do amadurecimento, com o uso de um pincel, ele fazia a polinização artificial. Antes do amadurecimento da planta, porque senão ela fazia autofecundação, que era para ele ter um controle da geração parental, né? Então ele sabia muito bem a pureza daquela planta, ele sabia que ela não tinha feito autofecundação, porque ele estava ali controlando todos os processos. Então, ele só permitia no momento certo a transferência do pólen, né? E aí ele fez isso de maneira tão organizada e sistematizada que realmente mostrou a pureza, né, daqueles gametas que ele estava estudando. Então, dava para ter uma confiança muito grande nos resultados. Tá? Então, antes das pétalas abrirem, ele já fazia, né, a fecundação. Então, olha, remoção dos estames da flor púrpura, né, e ele fazia a transferência do pólen para o estigma da flor púrpura, né, da flor branca. E aí ele fez isso, e aí a planta polinizada formou sementes. Ó. As plantas da geração, da primeira geração eram todas parecidas com a planta púrpura, né? A flor púrpura, ou seja, a característica era dominante, né? Então ele fez esses experimentos aí. Então, ó, a cor púrpura, a cor branca, a textura, a cor amarela, verde, isso é fenótipo, né? O genótipo era o que é determinado pelos genes. Então, eu posso usar Rzão, Rzão, Tsão, olha aí, Tsão, Tsão, Tzinho, Tzinho. Você pode usar a letra que você quiser, desde que você respeite que a maiúscula é dominante, a minúscula é recessiva. Tá? Então, olha aí, o fenótipo que ele usou na geração parental. Ele pegou uma planta mais alta, uma mais baixa, fez a fertilização cruzada e a F1 gerou somente plantas altas, né? Então, isso aí mostra que, gente, que essa planta, que a estatura alta é um gene dominante, porque veja que a estatura baixa não conseguiu aparecer no primeiro cruzamento. E já veio aparecer quando ele pegou essa geração F1, que é a primeira geração de filhos, e cruzou entre eles, tá? E aí sim, eles tiveram
tá? Uma expressão já em pequena proporção já da planta de estatura baixa, a planta anã, da progênie anã. Então aqui você vê, ó, a primeira é aqui a planta pura de estatura alta e uma planta pura de estatura baixa. Cruzando, todas vão nascer altas. Depois, se ele fizer uma autofertilização entre elas, vão nascer plantas altas em maior proporção e vão nascer também plantas baixas em menor proporção. Tá? Então, a primeira lei de Mendel consegue mostrar essa questão do dominante recessivo, né? Porque é monohibridismo, estou tratando só de um gene por vez. Aqui eu só estou fazendo cruzamento de plantas e olhando um gene, que é o gene da estatura. E eu podia fazer com o gene da cor da folha, eu poderia fazer com a textura da semente, tá? Então, a gente pode fazer com um gene de cada vez, porque é monohibridismo. Então, na primeira lei, Mendel, ele conseguiu ver 7 fenótipos. Ele conseguiu ver, ó, a forma da vagem, aí viu que a comprida é recessiva, a inflada é dominante. A cor da vagem, a amarela era recessiva, a verde era dominante. A forma da semente, a rugosa é recessiva, a lisa dominante. A cor da semente, a verde é recessiva, a amarela é dominante. A cor da casca, branca e a alta, né? Eu não entendi muito bem essa tabela aqui nessa cor branca e alta, né? Então, a cor da casca, a posição das flores, né? Flores mais axiais, flores mais laterais, né? Ou seja, terminais são mais na ponta, né? As axilares são mais nas laterais. As terminais são recessivas, as laterais são são dominantes. A altura, plantas baixas são recessivas, como a gente viu no cruzamento anterior, e plantas altas são dominantes. Ó, planta alta com planta baixa, todas nasceram altas. Se eu fizer um cruzamento entre elas, mesmo assim vamos ter mais plantas altas, pela dominância do gene para essa característica. Ok? E por isso que a primeira lei de Mendel é chamada também segregação independente, ou lei da pureza dos gametas. Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, a altura da planta, né? Então, se eu tenho uma planta baixa, ela tem os 2 alelos para a planta baixa. Então, os gametas vão ser todos do mesmo tipo. Se eu tenho uma planta alta também, homozigota, eu vou ter os gametas também para a planta alta. Agora, se eu tenho um cruzamento entre elas e gero um heterozigoto, aí eu vou ter um gameta para a planta alta e um gameta para a planta baixa, o alelo para o alto e para baixo. E aí, na hora de fazerem cruzamentos, pode ser que se expresse ou um ou outro. Mas quem é homozigoto só vai ter um tipo de gameta. A primeira lei explica muito bem isso. Olha aqui no cruzamento em relação essa característica aqui, né? Digamos que aqui seja as sementes. Olha aqui, se a gente olhar lá na tabela, a gente pega aqui a cor da semente, né? Cor da semente amarela e a cor da semente verde, ó. A semente amarela é dominante, a semente verde é recessiva. Puros, né? Indivíduos puros, a geração parental. Aí eu faço o primeiro cruzamento. Todos, 100% da geração F1 é de genes, é de fenótipos amarelos, mas se eu for olhar o genótipo deles, eles vão ser, ó, genótipos amarelos mais híbridos, porque o verdinho mandou um alelo para cada um. E o amarelo mandou o Vzão, um para cada um. Ok? Então, como é que eu faço o cruzamento? Eu coloco esse Vzão com Vzinho, põe aqui. Vzão com Vzinho, põe aqui. Esse segundo V, Vzão com o Vzinho, ponho aqui. E o Vzão com o outro Vzinho aqui. Ok? Então, 100% indivíduos híbridos. Se eu fizer o cruzamento deles, né, de uma autofecundação, eu já vou ter o quê? Se eu fizer um cruzamento deles aqui, ó, esse com esse, por exemplo, aí eu pego esse primeiro Vzão com esse e ponho aqui, ó, Vzão, Vzão. O primeiro Vzão com o outro Vzinho. Ai, cadê? Esse aqui tá. Sim, seria assim o cruzamento, mas é porque não escreveu aqui na imagem. Aí eu coloco esse Vzinho com esse Vzão e o Vzinho com o Vzinho. Então, assim, seria para eu te explicar e você não se confundir. Que esses 3 amarelos, um é homozigoto, 2 são heterozigotos, porque eles trazem o Vzinho com eles,
porém não deixa de expressar o amarelo, porque o amarelo é dominante, e 25%, né, dos 4, ó, 25% vem recessivo novamente. Veio a expressar o que estava lá na geração parental. Então, ó, 75% é amarelo, dominante, 25% verde, recessivo. Isso eu estou falando de fenótipo. Mas se eu for colocar o genótipo em si, eu vou ver que aqui é Vzão, Vzão. Aqui esses dois seriam heterozigotos e o verdinho homozigoto para recessivo. Então, seria uma proporção de 3 amarelos para 1 verde. E Mendel conseguiu ver que a proporção de 3 para 1 acontecia com todos os outros genes, tá? Para as outras características. E isso se repetia em todas elas, tá? Então, olha aqui, a semente amarela, né? Semente amarela, para você entender agora o cruzamento, aqui tá melhor. A semente amarela é Vzão, Vzão. A semente verde é Vzinho, Vzinho. Ó, fazendo o cruzamento, vamos lá. Semente amarela, mas heterozigoto. Todos eles vão ser assim, todos, ó. Todos os resultantes, essa geração F1 vai ser toda heterozigoto, que é Vzão, Vzinho. Por quê? Porque a geração parental é homozigota dominante e homozigota recessiva. Só tem como ter Vzão, Vzinho no resultante desse cruzamento. Agora, se eu fizer uma autopolinização, né, uma autofecundação desses da geração F1, eu vou ter a geração F2 já mais variada. Olha aqui, ó. Vzão. Aqui faz o cruzamento certinho para você entender, ó. Vzão. E vai passando aqui o Vzão, o amarelo, com esse, é o heterozigotos. Vzão, Vzão, homozigoto. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, heterozigotos. Mesmo assim, são amarelos, porque o Vzão é dominante. E o Vzinho, Vzinho, quando se encontrou, formou a semente verde, que é recessiva. Então, a proporção, 3 amarelas para 1 verde. 75% amarela para 25% verde. Também você poderia falar dessa maneira. Então, a primeira lei de Mendel é muito simples de entender. Você entender que o gene dominante, ele se expressa tanto em homozigose como em heterozigose, e o gene recessivo somente em homozigose. Então, é por isso que se eu pegar um dominante puro com um recessivo puro e cruzar, a primeira geração é toda heterozigota, mas com a característica do dominante. Agora, se eu autocruzá-los, eu já vou ter uma expressão do recessivo de novo, só que numa proporção bem menor, ou seja, 75% vai ser de característica dominante e 25% da característica recessiva. Então, olha aqui, existe o quadro de Punnett, né? Punnett é Reginaldo Punnett, de 1875 a 1967. Ele fez esse quadro para você entender como era que era o cruzamento. Se você não entender aqueles tracinhos, puxa daqui o primeiro com o segundo, o quadro de Punnett é muito simples de você entender. Então, olha aqui, ó, nesse exemplo aqui, eu tenho aqui, ele usou já outra letra, percebeu? Isso não muda nada, tá? Só muda o entendimento seu de que o maiúsculo é o dominante e o minúsculo é o recessivo. Então, ele usou aqui uma característica, digamos que foi a semente amarela. A semente amarela cruzou com a semente verde. A semente amarela é dominante, tá? Essas de cima aqui. Aqui o recessivo. Olha os resultados, ó. Y, ó. Yzão com Yzinho. Yzão com Yzinho. Yzão com Yzinho. Yzão com Yzinho. Olha aqui. Então, eu tenho 100% da F1 heterozigota com a característica do dominante. Aí, se você faz agora o cruzamento delas, né, dessas resultantes da F1 aqui, que são todas amarelas, mas são heterozigotas, Yzão, Yzinho, ó. Yzão, Yzinho, eu já vou ter uma coisa diferente na F2, olha aqui. Yzão, Yzão, amarelo, Yzão, Yzinho, amarelo. Aqui, Yzinho amarelo e Yzinho verde. Então, ó, 3 amarelos para 1 verde. Aqui do quadro de Punnett do lado, mais fácil ainda de entender que ele usou o azão, ó. Azão. Esse azão com esse azinho. Aqui, esse azão com esse azinho. E aqui o azinho. Então, ó, cada quadradinho desse corresponde a 100% de possibilidades.
esse quadrado grande aqui, ó. Aqui são esses 4 cruzamentos, são todas as possibilidades desse cruzamento, são 100%. Cada quadradinho é só 25%. Então, 25% azinho, azinho, 25% azão, azão. E aqui seria o quê? 50% azão, azinho, porque é 25 mais 25. 50% azão, azinho. Aqui, 25% azão, azão e 25% azinho, azinho. Então, o quadro de Punnett facilita muito o entendimento do cruzamento. Se você tem dificuldade de fazer aquele cruzamentozinho, tá? Dos tracinhos de puxa aqui, puxa ali, tá? Então, faça o quadro de Punnett, que é bem mais fácil. E que conclusões Mendel teve na primeira lei? Então, ele viu que existe em cada organismo um par de gene responsável por determinar uma característica. Os indivíduos parentais, né, o pai e a mãe, são capazes de enviar apenas um gene em cada par. Um gene no óvulo, um gene no espermatozoide. Quando ocorre a dominância de um fator sobre o outro, apenas uma das características se manifesta, no caso, a dominante. Então, aqui eu tenho, digamos, o pai de pele normal e a mãe de pele albina, mandou aqui para o gameta. Mas ao juntar os dois, né, então o de pele normal é dominante, não deixou o albino que a mãe mandou se expressar. Agora, se o pai tivesse mandado de albino e a mãe de albina, aí a criança também seria albina, porque os dois não tinham dominância para impedir o gene recessivo de se expressar. Todos os genes são transmitidos através dos gametas, tá? Então, lá a gente faz meiose na gametogênese, tá? Para formar óvulos e homens formar espermatozoides. E lá estão os genes, né? Dos pais, sendo que a gente está mandando apenas um de cada par, em cada gameta. E a genealogia, que para você entender toda essa questão da origem, né? A gente já ouviu falar em árvore genealógica nas famílias, né? Saber toda a história de avô, bisavô, trisavô. Então, a genealogia na genética também entende as gerações, né? Estuda a origem, evolução e disseminação daquela característica na geração familiar, toda a família. Então, a gente trabalha com heredogramas, né? Como gráficos representativos para a gente ver parentescos, né? A questão da relação familiar, as características expressas. Então, são gráficos que vão que vão representar essa árvore genealógica. Então, olha aqui, nós temos quadrados que representando indivíduos masculinos, os círculos vão ser os indivíduos do sexo feminino. Quando eles não são preenchidos, ó, eles caracterizam que o indivíduo com normal, sem nenhuma alteração. Quando ele vem preenchido, pintadinho, eu digo que aqui é o quê? Uma pessoa do sexo masculino com um gene afetado, um traço hereditário afetado. Aqui o gene indivíduo feminino também com traço afetado. Então aqui eu tenho, ó, um casamento, né? Homem e mulher tiveram um filho do sexo masculino, tá? Aqui eu vou casal sem filhos, ó, não tem filhos. Casamento, ó, isso aqui corresponde a casamento. Aqui poderia ser um círculo, ser uma filha também. Casamento consanguíneo, eles são parentes, né? Aqui é a irmandade, ó. Abaixo desse casamento eu ter filho. Esse filho eu posso ter vários, ó. Aqui, tá? Isso é a irmandade, os 4 filhos de um casal, sendo que os 2 são meninas e os 2 últimos são os meninos. Poderiam ser todos meninos, todas meninas, uma menina e 3 meninos, enfim, as possibilidades são várias. Porque genética também trabalha com a matemática, a probabilidade. É estimar matematicamente a possibilidade de ocorrer um evento que pode ser ao acaso. Você pode prever certos resultados de um dado cruzamento. Você vai apreciar o funcionamento do mecanismo genético. Foi o que a gente viu ali na questão das sementes verdes e amarelas. A gente sabia que amarelas puras com verdes puras vão nascer todas amarelas. Mas se a gente pegar esses heterozigotos e fazer um cruzamento entre eles, as possibilidades já são outras, já tem possibilidade de nascer amarelos e verdes. Então, a probabilidade genética nos permite saber disso. Estabelecer o quanto uma proporção fenotípica da prole se adapta a um determinado padrão de herança postulado. E a gente define a probabilidade com essa fórmula aqui,
probabilidade de um evento acontecer é igual ao número de eventos desejados dividido pelo número total de eventos possíveis. Tá? Isso é a probabilidade genética. Então, existe regrinhas para a gente entender, né? Tem a regra do E, que é da multiplicação, e a regra do OU, que é da soma, né? Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, na moeda cara e coroa, qual é a probabilidade de sair cara de uma moeda? Eu tenho aqui, ó, cara é uma possibilidade e uma moeda tem cara e coroa. Ela tem duas formas de acontecer. Então, a possibilidade de acontecer, sair cara de meio, 1/2. De sair cara, que é a que eu escolhi, dividido pelo número de eventos, que é cara e coroa, que é 50%. Do mesmo jeito, coroa. Eu quero saber a probabilidade de sair coroa. Coroa é 1, dividido pelos 2 eventos, cara e coroa. Então, eu tenho aqui 50% de chance de sair coroa. Assim também eu faço na genética, tá? Então, aqui, olha, eu uso a regra do E. Eu quero saber, se eu jogar 2 moedas, a possibilidade de sair cara nas duas. Então, eu pego, qual é a possibilidade de sair cara em uma? Meio. E na outra, meio. Eu multiplico, porque eu estou falando de 2 moedas. Então, qual é a probabilidade de sair cara nas 2 moedas que eu lançar? Cara nas duas. Então, eu multiplico, tá? Então, eu faço cara em uma vezes cara na outra. Meio vezes meio, que dá 1/4, né? Ou 25% de chance de sair. Ok? E na genética, a gente faz como? Qual é a probabilidade de ter 2 filhas, 2 meninas? A probabilidade de ser menina é, eu faço a mesma coisa. Qual é a probabilidade? Qual é o meu evento desejado? Menina. Divido por quanto? Por 2, porque pode nascer menina ou menino. Aí, então, eu sei que a possibilidade de nascer menina é meio. Mas eu quero ver a possibilidade de ter 2 filhas meninas. Então, eu multiplico. Meio vezes meio, que dá 1/4, ou seja, 25% de chance. Então, se eu perguntar no geral, qual é a possibilidade de um casal ter um filho menino? É 50%. De ter menina, 50%. Agora, de ter 2 meninas, é 25%. De ter 2 meninos, 25%. Ok? Já na regra do OU, é a soma, tá? Por exemplo, qual é a possibilidade de sair cara ou de sair coroa? Aí eu vou ter aqui, ó, meio, que é de sair cara, mais a de sair coroa. Então, é uma chance, tá? Então, eu jogo a moeda. Aí eu digo, qual é a possibilidade de sair cara? Eu digo, é de uma. Possibilidade de uma. Eu jogo, vai sair cara. Eu jogo, pode sair coroa. Tá? E a possibilidade de de nascer uma menina como primeira filha e de um menino como segundo filho. Então, qual é a possibilidade de sair uma menina? Meio. De um menino, meio. A possibilidade de ser nessa sequência aí é 25%. Eu multiplico, tá? E a possibilidade de nascer menino e depois o segundo ser a menina. Eu multiplico também. Meio vezes meio. Agora eu quero, a pergunta é, para eu usar a regra do OU, qual é a possibilidade, né, de ter uma menina e um menino lá na sequência que eu possibilitei? De nascer primeiro uma menina, depois um menino, e de nascer um menino, depois uma menina. Aí eu pego os resultados, 1/4 do primeiro cálculo, mais 1/4 do segundo. E a possibilidade é meio, 50%. Tá? Então, o OU é a regra do somar, e o E é a regra de multiplicar. Na genética, nós temos vários aspectos que podem estar totalmente voltados ao funcionamento do corpo. Então, desde a era pré-cambriana, que os genes estão alojados nos organismos vivos e estão nos ácidos nucleicos e permanecem lá até hoje. Né? Então, nós sabemos que os genes estão nos ácidos nucleicos nas nossas células, mas eles podem sofrer a ação externa de agentes capazes de causar alterações, são os agentes mutagênicos, né? Então, nós temos a radiação ultravioleta do Sol, que é a radiação onde a gente está mais exposto, onde todos estão expostos. Tá? Então, a gente tem a questão dos raios X, raios gamas, nêutrons, partículas alfa e beta. Todos eles podem causar mudanças na sequência das bases nitrogenadas, eles podem substituir uma base por outra, ele pode deletar uma base, e isso tudo vai resultar
em alterações genotípicas e fenotípicas, umas mais graves, outras mais leves, ok? Sendo que todas são ao acaso, embora tenham essa influência da radiação, mas é ao acaso que isso acontece. Tá? Então, a gente sabe que tiveram acidentes radioativos, como em Fukushima, em 2011, Chernobyl, em 86, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, todas elas trouxeram variações para a população, com alterações na qualidade do DNA, né? E isso pode resultar em problemas sérios, tá? E também mutações também podem ter, permitir o surgimento de características positivas também, tá? De características boas. Mas, no mais, aparecem muitas características prejudiciais com a radioatividade. Nós temos elementos radioativos, como o iodo, né? No caso, nós temos o iodo 129, ele tem uma vida média de 10 milhões de anos, então ele é muito radioativo. Mas já o iodo 131, que é usado, que está na nossa tireoide, tem uma vida média de 8 dias. Participa do funcionamento da tireoide na produção dos hormônios tireoidianos. Então, tá, a gente tem essas questões de conhecer os elementos radioativos. O que é meia-vida na radioatividade? É o tempo que ele leva para não ter mais radioatividade. Tá? E 10 milhões de anos, ou seja, é um elemento radioativo que fica por muito tempo. É por isso que Chernobyl ainda hoje tem radioatividade. Né? Fukushima, onde teve acidente nuclear com vazamento de radioatividade, sofre com esse tipo de problema. E as mutações espontâneas, tá? Mutações podem acontecer de forma espontânea lá na meiose, na recombinação, no crossing over, né? Vocês viram lá na divisão celular. E nós temos um exemplo, a anemia falciforme. É um gene que está no cromossomo 11, ele sofre uma alteração da base nitrogenada de timina para adenina, e isso gera uma diferença. Ao invés da hemoglobina ser tipo A, ela vai passar a ser hemoglobina tipo S. E a hemoglobina tipo S é que determina a anemia falciforme. Tá? Então, o alelo HBA, que é da hemoglobina A, ela é dominante em relação ao HBS da hemoglobina S da anemia falciforme. Tá? Quando a gente fala de hemoglobina, existe uma codominância entre elas. Quando a gente fala do formato da hemácia, que na anemia falciforme é hemácia em forma de foice, tá? A gente tem uma dominância incompleta, tá? Uma dominância parcial. E quais são os genótipos que eles apresentam em relação à hemoglobina? HbA é uma pessoa normal, hemoglobina normal, que transporta oxigênio no sangue. As hemácias são discoidais, né? Normalzinha. HbA-HbS, o indivíduo é heterozigoto. Ele pode até não ter problemas, ele pode ser só um portador do gene da anemia falciforme. Mas se as condições ambientais ficarem de hipóxia, que é a baixa quantidade de oxigênio, e ele precisar de muitas hemácias, ele pode ter problema de obstrução de vasos, porque elas têm forma de foice, elas vão obstruindo os vasos mais estreitos, porque elas vão estar em maior quantidade, elas vão se enganchar umas nas outras, criando esses trombos, e isso não vai ser bom para a pessoa que é portadora desse gene. E o HbS é o homozigoto que tem anemia falciforme, né? Ele tem obstrução de vasos em 80% dos indivíduos. O óbito é precoce exatamente por essa obstrução, porque as hemácias são muito defeituosas. E quando tem a disjunção e a não disjunção meiótica? Porque para você entender muitas vezes essa questão de um cromossomo estar na quantidade certa ou a sua estrutura também, tem muito a ver lá na divisão meiótica. Então, o que é a disjunção? É a separação dos cromossomos na anáfase, quando eles vão para os polos da célula, não é isso? Que é as penúltimas fases. Então, essa não disjunção é quando não existe essa separação. Não existe essa separação, tá? Então, nós temos aqui o processo normal da meiose, né? A meiose 1 e a meiose 2. Você tem aqui desse lado a meiose 1, você tem aqui a divisão, olha aqui, dos cromossomos, a separação, né? Com a disjunção correta. Os cromossomos vão se separar para cada célula. Quando não tem a disjunção, ó, não existe a passagem para o outro lado, então vai ter célula que vai estar sem eles. Vai estar com cromossomos a menos, tá? Isso aqui na meiose 1. E eu posso também ter a não disjunção na meiose 2, porque a meiose ela tem as duas etapas, meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 eu tenho aqui, ó, a não disjunção na meiose 1
e eu não tenho a não disjunção na meiose 2, também vai gerar problemas. Células com a quantidade incorreta de cromossomos. Tá? Eu posso ter aqui, ó, nessa vai ter 2, aqui não vai ter nenhum. E aqui, ó, nenhum. E aqui vai ter duplicado. Então, a gente vai ter gametas, né, com problemas. O gameta ele tem que ter 23 cromossomos. Esse aqui tem 24, esse tem 22, esse tem 22, esse tem 24. Então, está incorreto. Então, a não disjunção meiótica dos cromossomos é uma das maiores causadoras de problemas, tá? Das características genéticas. Então, nós temos as mutações cromossômicas, né, que podem ser estruturais, quando eu mexo na estrutura do cromossomo, e numérica, quando eu falo de número de cromossomos. Então, quando é estrutural, eu posso ter a deleção de um trecho do gene, tá? Ele vai sumir, ser deletado. Eu posso ter uma duplicação desse trecho. Eu tinha um trecho, passa a ter 2. Eu posso ter uma inversão de posição. O trecho estava numa posição, então ele inverte no outro, ele vai estar na outra posição oposta. E a translocação, quando é a troca de pedaços, né? Essa troca, ela pode acontecer em cromossomos, os pedaços vão ser trocados e essas trocas vão gerar mudança naquele cromossomo que recebeu o pedaço, digamos, ele tinha um braço tão pequeno e quando ele passou a receber translocou aquele trecho, o braço passou a ficar maior, tá? Então isso aí tudo vai gerar resultados diferentes nas características. E nas numéricas é quando o número fica diferente do diploide 2N, né? Porque é o normal 2N. Então eu posso ter euploidias, quando eu posso perder ou ganhar cromossomos, e aneuploidias, quando eu tenho um número intermediário, quando eu tenho um erro na anáfase. Tá? Então, a gente tem aqui, ó, o exemplo da imagem das deleções, ó, eu posso perder um pedaço, eu posso duplicar um pedaço, eu posso inverter os pedaços e eu posso translocar um pedaço. Transloquei. Esse veio para cá, ó, e esse veio para cá. Olha o resultado. Transloquei os pedaços, né? O menorzinho, esse daqui, foi para cá, ó, e esse maior veio para esse. Translocações. Tá? Então, lá na meiose, a gente sabe que tem a participação dos quiasmas, né? Na prófase 1 da meiose. E pode ser que tenha a ver com os quiasmas, a questão do erro da disjunção, tá? Porque eles vão ficando grudadinhos até o momento certo para que não tenha exatamente esses problemas. Mas pode acontecer com o quiasma não soltar, e é por isso que às vezes o cromossomo pode não ir para o outro lado, né? Na questão da não disjunção. Então, as euploidias, elas trabalham com o conjunto dos genes, né, que são os poliploides. Então, eu posso ter seres triploides, tetraploides, hexaploides e haploides. E as aneuploidias, eu trabalho com a questão de redução ou acréscimo do número de cromossomos. Olha aqui, a monossomia, eu perder um par. Nulissomia, eu perco 2, né? E a trissomia, eu ganho 1, e a tetrassomia ganha 2. Então, a gente vai conhecer quais são essas síndromes, né, que pessoas chegam a nascer com elas e que características elas vão apresentar. Então, eu tenho anomalias cromossômicas humanas relacionadas à não disjunção dos cromossomos autossômicos. Nós temos a mais conhecida como a síndrome de Down, né? E o cariótipo de Down é 47 cromossomos, seja ele feminino ou masculino, e o erro está no par 21. Ou seja, o par 21 ele está, ó, com 3 cromossomos. Ele deveria ter só o par, né? Só 2, mas ele está aqui, ó, trissomia do 21, conhecida assim. E um indivíduo que tem o Down, o que ele apresenta? Tem a língua protusa, que é a língua para fora, ou fissurada, uma dentição irregular, tem baixa estatura, orelhas com baixa implantação, tá? Um pescoço alado, com muita gordura acumulada, braquidactilia, que é dedos bem curtos, mãos com uma única linha palmar, os olhos oblíquos, tá? Com uma prega cutânea na pálpebra superior, desenvolvimento cerebral deficiente, genitais pouco desenvolvidos, criptoquirdia, que é a ausência de testículos, pode ser unilateral ou bilateral, tá? E a pelve estreita. 50% deles têm cardiopatia congênita, tá? E a frequência dessa síndrome é de 1 a 2 em cada 1000 nascimentos. E à medida que a mãe vai envelhecendo para ela ter filhos, ela aumenta a chance de ter filhos com essa síndrome.
A síndrome de Patal, né? Cariótipo de Patal é 47 cromossomos, pode ser homem ou mulher, XX ou XY. E no cromossomo 13, olha, trissomia do 13. O 13 era para ser um pai e é um trio, tá? Então, qual é o fenótipo? Baixa expectativa de vida, 45% deles chegam ao óbito antes de um mês de vida, microcefalia, micrognatia, que é aquela mandíbula muito pequenininha ou para dentro, a microoftalmia, os olhos muito pequenos, o lábio ou palato fendido, que é o lábio leporino, orelhas mal formadas e de baixa implantação, rins com defeito, trato digestivo também, 88% tem cardiopatia congênita. Então, são seres, indivíduos que eles não, geralmente eles têm uma morte bem precoce após o nascimento. A frequência é 1 em cada 4.000 ou 1 a cada 15.000. A frequência varia de 1 a cada 4.000 a 1 a cada 15.000. E também avança as possibilidades dependendo da idade da mãe. A síndrome de Edwards, ou trissomia do E, ou trissomia do 18, é porque é o seguinte, aqui a trissomia é no par 18, né? Então, por isso que é trissomia do 18. Edward, porque é a pessoa que descobriu, aí deu esse nome. Cariótipo, 47 cromossomos, ao invés de 46, pode ser mulher ou homem, e aqui o 8 indicando que é nele que está o problema. Tá? A síndrome de Edwards, a baixa expectativa de vida, 30% atinge o óbito antes de um mês de vida, 10% antes de um ano, ou seja, muito pouco, né? Existem os mosaicos, são aqueles que têm no meio do seu organismo células normais e células com a trissomia 18, são chamados mosaicos, podem chegar à vida adulta, esses mosaicos. Outros têm micrognatia, que é a mandíbula para dentro, né, pequena demais. Palato ogival, ou seja, um palato muito estreito. O lábio ou palato fendido, que é o leporino. Orelhas diferentes de tamanho, de baixa implantação, né, dismórficas de baixa implantação. Uma pelve pequena, criptoquirdia, genitais mal formados externamente, tá? E as mãos têm fechadas fortemente, os pés também podem ser voltados para fora. Então, 99% dos casos tem cardiopatia congênita, então é realmente uma síndrome muito forte, né? Muito grave. Tem a trissomia do 8, ó, que afeta o cromossomo 8. Então, ele tem 47 cromossomos, seja mulher ou homem, e o problema vai estar no 8, no par 8. Então, ele tem retardo mental variável, expectativa de vida regular, a testa alta e saliente, micrognatia, que é a mandíbula reduzida, orelhas dismórficas e de baixa implantação. Veja que isso é uma característica bem frequente em quase todas elas, né? Anomalias vertebrais, ombros estreitos, criptorquidia também aparece em quase todas, cintura pélvica estreita também. Cardiopatia congênita a gente viu também que está em todas, e nesse caso é em 50% dos casos. A trissomia do 9, da mesma maneira, no cromossomo 9. Então, ó, também retardo mental variável, micro e braquicefalia moderada, tem aquele ar de preocupado, é aquela pessoa meio bem de pensamento vazio, porque ela tem a questão da deficiência, né, cognitiva, uma boca assimétrica, orelhas dismórficas, o tórax afunilado, hipogonadismo, né, ou seja, ovários e testículos atrofiados, a palma da mão muito longa, desproporcional ao tamanho dos dedos, deformações de deslocamento em joelhos, cotovelos e tornozelos, e 50% tem cardiopatia congênita. A trissomia do 22, também, ó, cromossomo 22, expectativa de vida reduzida, poucos passam do período de lactação, retardo mental variável, microcefalia, lábio leporino, micrognatia, que é da mandíbula, orelhas dismórficas, angulosas e de baixa implantação, mão com polegares largos e mal posicionados, cardiopatias em 2/3 dos casos. A monossomia do 4P, o que é isso? O P é o braço curto do cromossomo. O cromossomo ele tem o braço P, que é o curto, e o braço Q, que é o longo. Nesse caso, ele vai ter o quê? Uma deleção no braço 4P, ou seja, o braço curto do cromossomo 4. Tá? Então, essa pessoa ela vai ter 46 cromossomos, seja mulher ou homem, e vai ter esse problema no 4P, ou seja, cromossomo 4 perdeu o braço curto P. Retardo mental grave, retardo neuromotor de crescimento, convulsões, hipotonia, né? Muita moleza e fraqueza muscular, microcefalia, cabelos com baixa implantação na nuca, né? Pitose palpebral,
pálpebra caída, palato fendido, micrognatia da mandíbula, os pés são tortos, dedos e unhas são mal formados, 40% tem cardiopatia congênita. E a monossomia do 18p, a mesma coisa. O 18p é o cromossomo 18 que perdeu o seu braço curto. Tá? Então, o indivíduo também, 46 cromossomos, que é o normal para todos nós, 46 cromossomos, seja mulher ou homem, mas tem esse defeito dessa deleção no cromossomo 18, assim como do que teve no cromossomo 4. Então, isso já gera retardo mental variável, convulsões, autismo, microcefalia, olhos grandes, dismórficos e de baixa implantação, tórax largo, hérnias, pernas afastadas e tronco inchado para frente. Então, veja que um único pedaço do cromossomo, mesmo que ele tenha 46 cromossomos, já gera uma grande quantidade de fenótipos que vão reduzir a saúde do indivíduo. Já as outras anomalias relacionadas à não disjunção dos cromossomos sexuais ou alossomos, nós temos a síndrome de Turner, né, que é o monossômico, ou seja, ela tem um cromossomo a menos. 77% é porque não teve na disjunção paterna. Tá? 77% dos casos, a não disjunção foi na meiose paterna. Então, aqui é um cromossomo a menos, é X0, o cariótipo. Né? O cariótipozinho ficou coberto aqui, mas é X0, tá? Ele tem 45 cromossomos e não 46. E geralmente eles são sexo feminino, ovários rudimentares, não funcionais, infantilismo sexual, porque não desenvolveu, né, as características secundárias sexuais, estatura baixa, pescoço alado, tem até uma prega de pele bem que quase cria uma emenda mesmo de cabeça e pescoço. Funções cognitivas deficientes, maturidade emocional, tórax é largo, forma de barril ou de escudo. Pitose palpebral, né, que é a queda da pálpebra, mamas pouco desenvolvidas e amenorreia primária, ou seja, não tem menstruação. Geralmente são estéreis e algumas que tiveram filhos com a mesma síndrome. Tá? Já tiveram filhos normais? Sim, já também tiveram casos de mulheres de síndrome de Turner terem filhos normais. A cromatina X é negativa, ou seja, nós, mulheres, temos XX e um dos X tem uma marquinha chamada corpúsculo de Barr, que é a que identifica o sexo feminino. Nesse caso, como ela só tem um X, ela não tem o corpúsculo de Barr, então eu digo cromatina X sexual, cromatina X negativa. Tá? E anomalia em 35% anomalia cardíaca em 35% dos casos. A síndrome de Klinefelter foi descoberta em 1942 por Harry Klinefelter, ocorre pela não disjunção meiótica materna em 60% dos casos, enquanto Turner, 77% a não disjunção meiótica do pai, aqui é da mãe, tá? E 15% podem ser mosaicos, ou seja, eles têm células normais e células com anomalia, que está representada aqui, é um X a mais, né? Então, 47 cromossomos, é um X a mais no par de cromossomo sexual. Tá? Então, ele tem cromatina positiva, tá? Eles geralmente são homens, tá? E ele tem cromatina positiva porque ele tem um X a mais. Então, ele tem desenvolvimento intelectual com deficiência na fala, na leitura, na escrita, na memória de curto prazo, desatento, também tem problemas na coordenação motora, não organiza as rotinas diárias, né, de acordar no horário, tomar banho, fazer as rotinas diárias de uma pessoa. Ele tem inconstância, o comportamento sociopatológico também, em alguns casos já foi estudado, ele é meio agressivo, né? Apesar dele ser bem passivo, mas já tem estudos que relataram isso. Estatura baixa, membros curtos, tem ginecomastia, né, desenvolvimento de um pouco de seio, mas é uma coisa de intersexualidade, porque não é uma mama feminina desenvolvida, né? Então, a ginecomastia mais acentuada. Pelos pubianos com padrão feminino, não tem barbas nem pelos no corpo, tem pouco espermatozoide, a oligospermia, porque é insuficiente, são estéreis, né? Isso gera uma infertilidade. A outra é a síndrome do triplo X, ou mulheres poli-X. Foi relatado o primeiro caso em 1959 e recebeu a denominação de indivíduo triplo X. Era aparentemente uma mulher, tá? E o cariótipo é 47 com 3X, ó. XXX, né? O triplo X. Genital externo infantil, aos 22 anos, essa paciente foi detectada, pouco retardo mental, tinha aparência de ser fértil, mas em mais de 30 filhos de mães com triplo X, eles tinham filhos
normais, homens, mulheres, e tinham 49 cromossomos, X com 5X, ou seja, e a inteligência reduzida. A frequência desse tipo de síndrome é 1 em cada 1000 a 1 em cada 2000, tá? Nascimentos femininos triplo X. A síndrome do duplo Y, né, que é quando tem 2Y, cariótipo 47, porque tem um Y a mais, olha aqui, como você vê o cariótipo, que é essa imagem aqui, e ela está mostrando 2Y, o Y é bem pequenininho em relação ao X. Okay? Então, o fenótipo dessa síndrome são todos masculinos, são férteis geralmente, uma altura de 1,80, tem um crescimento muito rápido, além do normal na puberdade, além da média, tá? Tem um histórico de uma grave acne facial na adolescência, eles têm anormalidades na genitália, e existem estudos também que falam sobre o comportamento social criminoso desses seres, né? Mas tem muitos homens XYY de comportamento social satisfatório, tá? Então, são pesquisas ainda que merecem ainda mais detalhes para se chegarem a um consenso realmente. E aqui minhas referências. Então, gente, é até aqui e até a próxima. Tchau, tchau.